Bom, voltamos até a nossa gravação. Deu um probleminha aqui, né, de som, mas eu acho que a gente já conseguiu resolver. Então, vamos lá. Eu já coloquei o número 1 da página 75 para vocês. Agora a 2, que é a pergunta, é espaço, nem a 2, é dentro da 1 ainda. Espaço onde ocorrem os fatos narrados, né? A gente pode colocar um jardim em um campo de... Vamos colocar um campo de croque. Podemos colocar de croque. Croquet, né? Vamos botar um croquet aqui, deixa eu botar uma sentinha aqui. De croquet. Podemos colocar no País da Maravilha. Gente, que loucura. Cada coisa que acontece. Vamos botar da Maravilha. Tá? Vou botar aí para vocês. Maravilhas. Pronto, foi. Essa é o segundo, é o espaço onde ocorre. Agora, tipo do narrador do texto, vamos lá. Narrador observador, narrador personagem. Hein? Observador, eu acho. Personagem ou observador? Observador. Observador. Então, ele está observando e está narrando os fatos. Ok. Quando ele participa e narra, ele faz os dois papéis. Mas quando ele participa da história e conta, ele é personagem. Agora, muitas vezes, o narrador observador, ele conta o que ele vê e faz uma pontinha. Aí ele não vai ser personagem, não. Vai continuar sendo narrador observador, tá? Quando os fatos ocorreram e quanto tempo duraram? Ó, não fica claro no nosso texto, não, tá? Então, vou botar aqui, ó. Não fica claro. No texto. Mas nós vamos deduzir mais ou menos, tá? Em quanto tempo foram narrados, né? Mas não é possível deduzir, não, hein? Não fica claro no texto. Vamos colocar por isso. Não podemos, nossas palavras, deduzir o tempo corretamente, né? Não podemos deduzir que os fatos teriam durado algum tempo. Vamos lá, que os fatos teriam algumas horas, alguns dias, mas acredito que seja hora. Não fica claro no texto, por isso não podemos deduzir que os fatos teriam durado algumas horas ou tempo, mas eu acredito que a história... A Anha não ia esperar para o dia seguinte, né? Então, seria mais o tempo, mais horas. Vamos colocar aqui a página 76. Página 76. Nesse trecho do episódio, acontecem fatos engraçados, inusitados e muito distantes da realidade humana, pois não parecem verdadeiros. Que elementos do texto ajudam a compor esse clima de fantasia? Vamos dar umas sugestões? Os jardineiros estarem pintando as rosas de branca, né? Estava pintando as rosas brancas de vermelha para não dar problema com a rainha. Isso não existe, né? Os soldados serem cartas de baralho. Então, vocês podem colocar aí para mim, na 2, vamos colocar os jardineiros pintando as rosas brancas, que isso é inusitado, né? Brancas de vermelhas, pintando as rosas brancas de vermelhas. Podemos colocar os soldados serem cartas de baralho. Deixa eu ver mais. Não precisa falar muita coisa, não. Vamos botar o jogo também de croquet. Jogo de... Deixa eu botar aqui o jogo de croquet. O que mais que eu posso botar? Se é realizado com flamingos. Espera aí. Se
Também não preciso botar... E posso colocar também aqui, ó, etc. Pronto. Senão vai ficar muita coisa. Senão vai ficar muita coisa para a gente escrever. Vocês podem botar mais o que vocês acharem aí, o que achou inusitado, se é realizado com flamingos, e botei etc. Mas tem mais, tá? E outros, né? Tem os soldados aqui no texto que curvarem, apoiaram os pés nas mãos. Então, vai o que é imaginário para a gente dentro do texto. Então, essa é 2A. Agora vem 2, vamos botar 2B. O jardineiro pintar as rosas é uma coisa assim, imaginária, né? Que não dá para encaixar. Então, é um dos itens muito importantes. Os soldados também serem carta de baralho, é outro. E assim vai, aquilo que você achar de imaginário, que não é verdadeiro dentro do texto. O que permite a existência desse clima de fantasia nessa narrativa é o fato do texto ser uma ficção, né? O fato do texto, no caso, ser uma ficção. Deixa eu ver o que mais que eu posso botar. Vamos botar fantasiosa. Alguém tem mais alguma resposta para mim? Olha só, por ser fantasiosa, ela permite que o autor, né, navegue mais ainda nas suas fantasias, né? Então, peraí, então ela permite que... Vou colocar isso aqui. Permite que o autor navegue mais na imaginação, né? No caso aqui... O uso da imaginação. Tão bom quando a gente escreve alguma coisa que usa a imaginação e dá certo, né? Modo, vamos botar, de achar mais criativa, né? A imaginação dele é super criativa e interessante. Engraçado, esse barulho deu até dor de cabeça. O que é isso? 2B, tá? Foi a 2B. Agora é 3. 3 eu vou deixar vocês me darem a resposta. Eu vou ler e vocês me dão a resposta. Terminem a 2 primeiro. Isso foi dever de casa, né? No início do texto, isso é uma narrativa, gente. Olha, a narrativa ela tem que ter o espaço onde acontece, os personagens, o protagonista, o antagonista e os secundários. Nós precisamos ter também numa narrativa narrador, observador ou narrador personagem, ok? Tudo tem que ser observado. O tempo numa narrativa. No caso, aqui não tem tempo, então a gente calcula pela história mais ou menos assim o tempo, horas, se foi passado, se foi presente, isso tudo é tempo, tá? Ou então o texto não deixa nada a desejar, mas fala em alguns minutos, em algumas horas, em que os fatos, a gente deduz que os fatos estão ocorrendo. Então, no início do texto, com a chegada da rainha, os jardineiros curvavam-se até o chão, a ponto de não serem identificados. Esse comportamento revela, na hora que eles curvavam-se assim para a rainha, para eles não serem identificados, não deixarem, né, os jardineiros serem reconhecidos. Uma relação de autoritarismo da rainha e de submissão dos jardineiros. Uma relação de ousadia da rainha e de atrevimento dos jardineiros. Uma relação de afeto da rainha, essa rainha é tinha de afeto, né? E de prepotência dos jardineiros. Mudou o fato. É afeto dela e eles eram autoritários, prepotentes. Não vi nada disso no texto. Agora eu vou deixar vocês me darem a resposta. A1, A2 ou A3? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Alguém pode me dar a resposta? Eu marquei o primeiro. Ok. Tem mais alguém que marcou mais algum? Também marquei o primeiro. Porque olha só, uma relação de autoritarismo. Ela era autoritária? Era mandona? Era a rainha.
e depois de submissão, quer dizer, eles eram submissos a ela. E não podia ser reconhecido, que senão ela mandava matar. Então, vai para vocês a resposta correta dos colegas. A primeira opção. Viu? Certinho. 4A. No texto é possível perceber que Alice, atitudes de irreverência e ousadia. Aponte em que momento isso ocorre num trecho lido. Vamos botar em algumas falas de Alice, né? Em algumas falas dela ocorre esses itens que eu li aqui, ó. Aponte percebe-se que Alice, atitudes de irreverência e ousadia. Vamos colocar em algumas falas. E de fato, né? Muitas vezes você está falando alguma coisa, até o modo de você falar, você mostra a sua ousadia, a irreverência, o seu autoritarismo. Isso vai muito de momentos, né? Vamos botar em algumas falas da personagem. Porque, no caso, aí é Alice. Vamos colocar em algumas falas da personagem, vírgula, como. Vou colocar... Vou botar um exemplo da fala dela só aqui. Vamos botar na aspas. Vou mandar para vocês. Como é que eu vou saber? Essa fala dela também tem. Vou fechar aqui. Vou saber. Posso colocar outra aqui também, peraí. Alguém colocou alguma para mim? Qual que é a fala dela? Vou botar outra aqui. Ela diz assim: não tenho nada a ver. No caso que ela diz, não tenho nada a ver. Ela botou com isso. Tem mais, tá? Vou colocar ponto aqui. Pronto. Tem outras também. Não botei todas, não, só botei duas. Não tenho nada a ver com isso. Quando mostra aqui nessas duas falas, a ousadia dela. Quando ela responde, eu não tenho nada a ver com isso. Já é uma resposta bem... né? Ela teria que ser subalterna, ser submissa à rainha, ela não foi. Então, ela mostrou a ousadia dela aí. Ela mostrou ousadia, mostrou atitudes, mas tem mais, tá? Tem hora a hora, são apenas, e tem várias, são apenas um baralho de cartas, não precisa ter medo deles. Tem outras falas também. Mas senão a gente vai pegar o texto muito grande, muitas falas. Se Alice tivesse outro tipo de comportamento, a história teria o mesmo efeito para o leitor, sim ou não? O que vocês me dariam de resposta? Não. Ok, vou no não do colega. Agora está pedindo para justificar. Eu vou colocar o que agora? Porque o comportamento do personagem... Então, vamos lá, deixa eu ver o que eu vou botar. Porque o comportamento do personagem... Gente, a palavra personagem, ela pode ser a personagem ou personagem, tá? Quando você fala o personagem, está incluído a mulher também. Agora, quando eu falo a personagem, eu também posso dizer um homem participando, fazendo atitudes femininas. Então, a personagem, posso me referir a um homem, o personagem, eu posso me referir à mulher também. Então, vamos lá, 4B. Vamos botar... torna a história mais interessante, né? Olha, vou te contar, não é fácil não, hein? Digitar isso aqui, ela, vamos botar. A Alice, ela não se intimidou, não, com a rainha, não. Ela não se intimida. Vou botar, não intimida
com o autoritarismo da rainha. Pronto, vai para vocês. Deixa eu ver como é que ficou. Ela não se intimida com o autoritarismo da rainha. Aí vem assim, pode botar a rainha de copas, né? A gente já sabe que é pela história. Alice não teve sua cabeça cortada, como havia sido ordenado pela rainha. O que evitou isso? Foi a intervenção do rei, não foi? Alguém pode me dizer se eu estou certa? A intervenção do rei? Que não deixou? Foi quando ele falou que ela era só uma criança. Foi. Quando ele disse assim, ela é só uma criança. Foi então a intervenção do rei que não deixou cortar a cabeça dela. Vamos lá, a intervenção do rei que convenceu a rainha a não praticar o ato, né? O que é? Alice era só uma criança, peraí. Aqui, Alice, no caso aí, era apenas uma criança. Gente, é primordial a interpretação de texto, vocês nem imaginam. O que faz a gente ir adiante. Porque muitas vezes, conteúdo, a gente esquece, mas a gente revê depois. Mas a interpretação de texto é fundamental. Tudo hoje é interpretação de texto. Uma página 77 para vocês. Questão 6. Enquanto vocês terminam. Eu tenho que terminar até 7:08. A hora passa rápido. Depois aqui eu tenho até uma revisão, né? É a revisão de resenha. Que nós já trabalhamos resenha. Do livro Alice no País da Maravilha. E esse filme da resenha passou há pouco tempo na televisão. De novo. Né? Que já não é a primeira vez que passa. Já passou várias vezes. Esse da resenha, tá? Que tá aqui, ó. Na página 79. Bom. Já estão junto comigo? Vamos lá. Quem quer ler esse trechinho aqui para mim? Quer ler, Adam? Adam que gosta de ler. Tem outro também que gosta de ler. Quer ver? Eu sei quem é. João Pedro. Gustavo nunca tem... O fone tá sem... O computador tá sem fone. Adam também tá sem fone? João Pedro. Quer ler? Eu leio, professor. João Pedro vai ler por tela. Vamos lá. Tá bom. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros, que correram em direção a Alice, buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo, e como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças foram cortadas? Gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis, Vossa Majestade, gritaram os soldados. Tudo mentira, né? Enganaram a rainha direitinho, né? Esconderam e disseram assim, não, já foram cortadas. Porque os jardineiros correram até Alice. O que a menina passou a representar para eles? Bom, eles correram até Alice para buscar proteção, né? Para Alice protegê-los. No caso, ele protegeu todos eles, né? E aí pergunta, o que a menina passou a representar para eles? Quando você se apoia em alguém que te deu segurança, você confia naquela pessoa. Então, você acha que você está protegido. Ela passou a representar para eles como se fosse um escudo de proteção. Né? Enquanto a rainha maltrata, Alice agilizava, escondia, amenizava os fatos com ele, porque a rainha tinha mandado matar, cortar a cabeça, e ela o escondeu. Escondeu todos eles. Então,
Eles se sentiam seguros com a presença dela, com tudo que ela estava fazendo, né? E ela tinha um coração bom. E a rainha, então, como poupou Alice, a pedido do rei, eles começaram porque ela era uma criança, né, na história, eles se seguraram nela, né, para poder ver se eles conseguiam se salvar através dela, ela pudesse fazer alguma coisa que pudesse salvar a vida deles. E ela o fez, né? Então, vamos lá. Por que os jardineiros correram até Alice? Eles buscam a proteção. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quem tem resposta me dá, que aí eu coloco direto aqui, né? Aí vocês podem falar com as palavrinhas de vocês. Eles buscam, no caso aí, proteção, sentindo segurança nela, tá? Em Alice. Agora eu vou dizer o porquê, né? Vamos lá. No caso aí, pois viram, no caso nela, pois viram que ela havia, no caso aí, enfrentado a rainha. E não aconteceu nada com ela, né? E não havia acontecido nada com ela. E nada, no caso aí, nada havia acontecido com a Alice. E nada havia acontecido na casa aqui com ela. Aí deu segurança para eles, né? Bom, eles sentiram segurança com ela, e ela começou, então, com isso, fez ela uma líder para eles, né? Que ela que passava segurança, então ela que ia dizer o que eles iam fazer ou não, dar as ordens para ele. E ela ia enfrentar, no caso aí, a rainha. E eles achavam isso. E como ela era uma criança, não ia morrer mesmo, ia ter cabeça cortada, eles se sentiram seguros com a presença dela, pelos atos dela. Então, vai a 6. A para vocês, eu não botei A, mas eu botei a B aqui, tá? 6B. Então, essa que foi a busca com proteção em Alice, pois viram que ela havia enfrentado a rainha e nada havia acontecido com ela. Isso fez dela uma líder. Agora, vocês podem acrescentar as palavras de vocês. Isso aí eu fui juntando aí e coloquei a resposta. Agora, vocês podem dar com as palavrinhas de vocês, não precisa ser as minhas, vocês podem colocar as palavrinhas de vocês. Aí vem 6B. Por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça dos jardineiros, mesmo sem terem, no caso aí, feito isso, né? Por que os soldados também participaram? Então, vamos lá. O que eu vou colocar, então? Alguém tem resposta para mim? E os soldados... Vai, me dá. Porque eles não acharam os jardineiros, eu acho que foi isso. Aí se eles falassem isso, a rainha ia descontar neles. Então, eles mentiram, né? Então, peraí. Então, eles fizeram isso para a rainha, né? No caso, aí não se vingar deles. Mas eles sabiam que se a hora os jardineiros aparecessem de uma hora para outra e ela descobrisse, o negócio ia ficar feio pro lado deles. Então, eu estou colocando aqui o que a colega colocou. Estou juntando. Que não acerta a sua. Descobrisse. No caso aqui, que não havia feito o ato, né? Não cumpriram a ordem dela. Vou ter que não haviam cumprido a ordem da rainha. Sua ordem.
Agora eu tenho que dizer, foi o que você falou. Eles não cumpriram a ordem, mas eles tinham receio que ela fizesse a descoberta e ia mandar matar eles, né? Que eles não cumpriram a ordem dela, punido por ela, serem punidos, eles estavam com medo. Então eles mentiram. Vai para vocês. Deixa eu ver como é que ficou. Eles fizeram isso para que a rainha não descobrisse que não havia cumprido sua ordem. Foi o que a colega me deu, com receio de serem punidos. Vamos botar um punidos aí por ela. A palavra punidos. Foi punido, eu quero punidos. Ok? Serem punidos. No caso aí, foi mais de um, né? Então, botem punidos aí por ela, tá? Consertem para mim aí. C, a gente bate rápido aqui, aí é fogo. Então, com receio de serem punidos por ela, tá? Já foi a palavra punidos aí. Tal atitude deixa em evidência alguns comportamentos recorrentes, tanto da rainha quanto dos soldados. Bom, a rainha, tudo ela manda fazer o quê? Ela manda cortar a cabeça, não é isso? Então, o negócio dela é só decapitar. Vamos colocar a rainha. No caso aqui, tal atitude dessa evidência, alguns comportamentos recorrentes, tanto da rainha quanto dos soldados. Vamos botar as atitudes? A rainha manda a todo momento, ela manda matar. Momento que a cabeça seja arrancada, né? No caso aqui, sejam cortadas. Botar a cabeça seja cortada. Vamos botar cabeças, logo, para levar a palavra logo, sejam cabeças, no caso aí, sejam cortadas. Ok. Agora, olha só, mas tem mais alguma pergunta? Quais? Alguém pode me dar? É dos soldados, né? Ela mandou cortar a cabeça dos soldados. Nunca cumpre, então, vou botar então aqui. Ordem. Ver se foi certo. A rainha manda a todo momento que a cabeça... Vamos botar aqui... Não gostei. Vou botar aqui. Tira esse azinho aqui para mim, ó. Ó, tira esse azinho aí para mim. A rainha manda a todo momento que cabeças sejam cortadas. No entanto, os soldados nunca cumprem tal ordem. Tá, tira esse azinho aí para mim depois do quê? João Pedro Goulart. Eu acho que eu botei. Então, a rainha manda a todo momento que cabeças sejam cortadas. No entanto, os soldados nunca cumprem tal ordem. Tira só esse azinho aí para mim. Vamos ver a D, 6D. A hora passa muito rápido. Vamos lá. Diante disso, em sua opinião, por que a rainha ainda continua sendo temida? Porque ela tem o poder nas mãos, né? Então, todo mundo ali tinha medo dela, tanto os soldados, os jardineiros, né? Ali se enfrentava. Mas até o marido, o rei, né? Só conseguia, mas não dava ordem. Ela que era poderosa ali, autoritária também, né? O autoritarismo é fogo. Vamos colocar uma sugestão aqui, vamos ver se alguém tem resposta para mim. Quem quer me dar a resposta a vocês? Diante disso, em sua opinião, por que a rainha ainda continua sendo temida? Eu coloquei porque ela torturava as pessoas por qualquer erro que tinham feito, além de ser totalmente como é que é a palavra? Autoritária, alguma coisa assim. Isso aí. Mas olha só, não é porque ela também está no poder, não? Então, eu botei no final, além de ela ser poderosa. Ok, pode deixar. Tá certo. Por ela ser a mandona, por ela ser poderosa, e ela está no poder, né? Porque as pessoas têm medo porque acabam obedecendo a ela, porque ela que está no poder. Então, a tua resposta está correta. Aí você
Não precisa acrescentar mais nada aí, não. Eu só estou colocando a tua resposta de uma forma junto com a minha. Espera aí. A rainha representa alguém que está no poder. E as pessoas acabam tendo medo de desafiar, no caso, ela, né? Desafiar esse poder. Resumindo, é a sua resposta. De forma aberta. Então, todo mundo vai obedecer, senão aqueles soldados podem desobedecer, mas outros podem obedecer. E, resumindo, ela manda cortar tantas cabeças que os soldados não fazem o que ela manda. Diz que fez, mas não fez. Já fizemos, não fez nada. Fica nisso mesmo. E vai continuar. Vamos botar... Gente, olha só. Não escuto voz de ninguém, só. Tá todo mundo ainda hoje, quarta-feira. De forma direta. E, gente, eu tenho que terminar meu livrinho. E ela percebe. Pronto, vai para vocês. Agora a página 78. Já vimos história em quadrinho, interpretação de história em quadrinho. Ainda tem mais uma história em quadrinho para a gente interpretar. História em quadrinho não, tiras, né? E nós estamos fazendo um exercício de narrativa, tem exercício de resenha, toda a matéria que a gente já trabalhou em aula online, aula gravadas, e a gente continua trabalhando. Trabalhamos num outro livrinho, né, de produção de texto, e temos que completar esse aqui agora. Depois nós vamos botar para produção de texto, tá? Observe o emprego das reticências. A reticência, ou você interrompe o pensamento, ou você deixa algo no ar a desejar. Virou-se para Roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Não desejo de agradar a vossa majestade. No desejo de agradar a vossa majestade, disse os dois, ajoelhando-se muito humilde. Estamos tentando. Reticências. Estão tentando agradar a quem? A vossa majestade. Com que função as reticências foram utilizadas nesse trecho? Só em ler, a gente já deduz que está faltando algum termo que ele ia falar, mas parou. Mas deixou bem claro o que é. Marcar a interrupção da fala, deixando o pensamento em aberto, pressupondo que a personagem com quem o diálogo é estabelecido o conclua, marcar o fim da fala de maneira brusca, no caso aqui, sem que se pressuponha que o personagem saiba qual é a conclusão da ideia. Eu já tirei a minha conclusão só em ver aqui, ó. Estávamos tentando o quê? Agradar a vossa majestade. Então, eu já entendi o que eles deixaram bem em reticências. E vocês? Conseguiram entender? Então, vocês, na 7, vocês me dão o primeiro ou o segundo? Primeiro ou o segundo? Só tem 2? Quem pode me dar a resposta? O que a reticência deixou aí pra gente? Estão me ouvindo bem? É o primeiro, eu acho. Olha só, virou-se para a Roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a vossa majestade, estão fazendo alguma coisa para agradar a rainha. Disse os dois, ajoelhando-se muito humilde. Estamos tentando. Aí botaram reticências. Aí eu pergunto, vocês estão tentando o quê? Estamos tentando agradar a vossa majestade. Então, eles deixaram bem claro que a reticências está interrompendo o pensamento que eles iam falar, mas eles já tinham dito antes. O texto já mostrou antes. Então, foi uma interrupção, para marcar uma interrupção, no caso aí da fala, deixando o pensamento em aberto para você deduzir, vossa majestade, a rainha ou o rei? Tentando agradar quem? A todo mundo? Então, você já deduz, eu já deduzi que eles estão tentando agradar a rainha. Então, eu vou como a colega me deu, eu fui na primeira também. A segunda diz, marcar o final da fala de maneira brusca, de espécie alguma. Em que se pressupõe que o personagem saiba qual é a conclusão da ideia? Não.
porque ele deixou ali marcar o fim da fala, vai marcar com reticências, você vai marcar o fim da fala com reticências, você deixa a história também aberta. Porque muitas vezes a obra literária, né, o autor, quando lhe deixa com reticências o final da história, é porque vai ter o segundo livro, vai ter o segundo... Ah, esse livro 1 vai sair, ele vai lançar o 2, vai lançar o 3, uma continuação da história. É como os filmes, né? Nós temos vários filmes aí que o autor, ele deixa em aberto, sem término, né? Parece que terminou aquele episódio, mas vai dar continuidade, como você tem Pirata do Caribe 1, 2, 3, ele sempre deixa a história, vamos dizer, essa história aqui já concretizou, mas ele deixa um cadinho das reticências no final da história para deixar a desejar o leitor, ou quem está assistindo, quem gosta desse tipo de leitura, de filmes também, que vai vir o próximo. Aí daqui a pouco lança o 3, lança o 4, lança o 5, e assim vai. Um filme vai dando continuidade para o outro. É igual Harry Potter, né? Tem várias obras literárias. Então fica a história. Termina uma história, mas deixa a desejar que vai ter a próxima, porque aquela ali você não viu o final dela ainda. Aí dá uma outra continuidade da história, ou então ele termina aquela e faz outro livro, mas não o mesmo personagem, mesma finalidade da história, mas já vai acrescentando outros fatos, outras imaginações, vai acrescentando outro problema para ser resolvido, né? E assim vai. No texto lido, o discurso direto foi utilizado para apresentar as falas dos personagens. Que recursos gráficos, nós sabemos aí, hein? Foram usados para reproduzir as falas. Quando eu disse, Regina disse, 2 pontos. Que recurso? Os 2 pontos. E a fala do personagem que vai entrar? É o travessão. Então, vocês podem observar aqui, ó, virou-se para a Roseira e perguntou. 2 pontos. Então, eu tenho esse recurso aí, e depois eu tenho. O que vocês estão fazendo aqui? É o travessão. O travessão é a marca do discurso direto. É o diálogo entre 2 pessoas falando diretamente. Agora, os 2 pontos é para dar a pausa para entrar a fala. O discurso indireto já é o contrário. Você deixa no ar, você não fala diretamente com a pessoa. Você já deixa no ar o que o terceiro falou. Você fala em nome dele. Aí é o discurso indireto. No caso aqui, o diálogo entre as pessoas transforma-se para a gente, na escrita, discurso direto, mas com travessão de 2 pontos. Falando verbalmente, eu estou no discurso direto com vocês. Mas eu não estou usando 2 pontos nem travessão. Mas se eu for colocar a nossa fala no papel, eu tenho que colocar 2 pontos e meu travessão. Então, aqui diz assim, aqui recursos, os 2 pontos, o travessão, vamos lá, vamos colocar os 2 pontos, vamos colocar, botem vírgula aí para mim, tá? Então, vou botar aqui, não precisa nem vírgula, bota e travessão. Posso botar aí travessão, ou então eu posso botar também aspas, para destacar a fala, tá? Pronto. Essa aí eu não botei a 8A, né? Essa foi 8A. É 8A? É. Não botei. Agora eu vou botar a 8B. Identifique o verbo de locução que permite ao leitor identificar emoções e sentimentos da rainha. Olha só, verbos de locução. São aqueles verbos que vêm no diálogo, né? Regina falou, exemplificou, gritou, reclamou, perguntou. Tudo que eu digo assim, 2 pontos. Joana perguntou, 2 pontos. Aí vem a fala, diálogo. Regina falou, 2 pontos. Aí vou botar a travessão e a minha fala. A rainha gritou, 2 pontos, e vou botar o grito da rainha. Então, esses são chamados de verbos de locução. É aquele que você vai dar, aí vai botar os 2 pontos após ele, e vai dizer o que o colega, o que o personagem ou alguém falou. Aí entra a fala após o verbo de locução. Ok? Aí diz assim, no caso aqui, quando ele diz assim, qual é o verbo? Identifique o verbo de locução que permite ao leitor identificar as emoções e sentimentos da rainha de copas em suas falas. Foi o verbo gritar. A palavra é gritou. Foi este verbo que você permite a você perceber aqui na B, é um verbo de locução, é gritar, falar, exemplificar, perguntar,
e permite, então, a gente perceber as emoções dela, quando ela grita, né? Aí você vê que ela tá uma fera. E as pessoas só gritam quando estão alteradas, né? Não é por aí. Então, é o caso da nossa rainha de copas. É o verbo que o tempo todo ela grita, né? Corta a cabeça dele. É o tempo todo. O que o uso do discurso direto causa na leitura do texto? Ela, olha só, o que o discurso direto torna-se na leitura para a gente? Torna-se a leitura mais dinâmica, mais gostosa, mais aprazível. Então, ela torna-se, quando começa o diálogo entre os personagens, que a história vai ficando gostosa, né? Então, torna-se uma leitura mais dinâmica, tá? Então, o discurso... Vocês têm mais aulas hoje, né? Discurso direto. Já estou terminando, tá? Gente, olha só. Não precisa sair, ainda tem tempo ainda para vocês saírem da aula. O que é isso? Tá na leitura do texto, eu vou botar mais dinâmica. No caso, mais dinâmica, tá? Vou colocar aqui. Pronto, vai para vocês. Agora eu vou colocar aqui para vocês fazerem uma revisão. Isso aqui vocês já tiveram aula de resenha crítica, que a gente vai trabalhar resenha o tempo todo, né? Página 79 a 82 para terminar, tá? 82. Deixa eu ver se tem mais alguma de redação. Nós vamos trabalhar agora português também. Tem final de narrativa aqui, mas isso aqui, ó, eu vou deixar 89 para a gente completar. Acho que eu já deixei 89 para ser completada, né? É só para vocês completarem. Pronto. Ok? Para casa na próxima aula. E vamos ver depois os classificados. Só, encerrou o nosso... Isso aqui a gente vai fazer até em português, que é a revisão. Deixa eu ir lá para vocês. Ó, a minha aula já está... Falta 1 minuto e eu já estou com 12 alunos. Olha só, gente, as páginas para vocês fazerem para casa. Não copiam nem página, né? Muitos saíram nem se ligaram nas páginas. Tá? Bom descanso para vocês, bom recreio, vocês têm outras aulas ainda. Não se esqueçam das minhas páginas para casa, tanto de exercício de português, mas de redação para a gente terminar, tá? Um beijo para todos, bom final de semana. Beijão para todos.